Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a TV Cresce, canal 8 do Cresce, 8ª região de Brasília, onde nós produzimos informações importantes e relevantes para a consolidação e aperfeiçoamento do mercado imobiliário. Hoje, dentro do quadro Direitos e Obrigações dos Corretores de Imóveis, vamos tratar de redes imobiliárias. A Remax é a nossa convidada de hoje. Obrigado pelo convite, Asher. É um prazer, uma satisfação grande poder compartilhar um pouco da nossa história, do que a gente vem construindo no mercado imobiliário aqui do Distrito Federal e o que a gente visualiza como o futuro desse mercado, que é um mercado extremamente promissor e a gente acredita muito nele. Leonardo, a gente está fazendo um parâmetro entre 3 grandes redes de Brasília. Perfeito. Tá? Net Imóveis, Rede Brasília e agora Remax. Certo. Nosso objetivo maior é desmistificar as redes, Sim. Explicar com bastante clareza como é que elas funcionam, qual é o objetivo, o foco que elas têm de mercado, o treinamento dos corretores, as exigências que são feitas, os objetivos que estão sendo alcançados, de uma forma bem transparente para as pessoas entenderem como é que funciona isso. Claro. A gente está acostumado a ver os balãozinhos aí da Remax, que é pelo mundo inteiro espalhados, né? Isso é um símbolo de qualidade, é um símbolo de eficiência. Vocês são muito exitosos nos relacionamentos que vocês têm. Sim. Então, para a gente começar, me conta um pouquinho da história da Remax. Como é que ela nasceu nos Estados Unidos? Como é que são os seus fundadores? Como é que ela chegou aqui em Brasília? Perfeito. Asher, a Remax tem 50 anos de mercado. Ela começou em 1973, lá em Denver, no Colorado. E ela foi fundada por um senhor chamado Dave Liniger. O Dave Liniger era um militar que estava na ativa, mas que eventualmente ele tinha as suas licenças, né, como militar, e ele decidiu investir em imóveis, comprando, reformando, revendendo. E aí ele fazia o que chamam lá de flipping, e ele começou a observar que tinha situações que ele comprava, o tempo que levava para revender, para reformar. Quando ia revender, o mercado tinha alguma queda e aí ele às vezes perdia dinheiro, às vezes ele não ganhava. E aí ele viu que o único player que sempre saía exitoso disso era o corretor de imóveis. E aí ele tirou a licença e entrou numa imobiliária. Vindo de um ambiente de meritocracia, né, o serviço militar, as instituições militares, elas têm uma questão muito forte de meritocracia, de reconhecimento, e tem uma questão muito forte também de processos e procedimentos. E aí ele começou a observar muito que a relação que existia nas imobiliárias com os corretores associados não era uma relação necessariamente de meritocracia, e ele sentia a falta de capacitação continuada e tal. E foi a partir disso que ele observava que os melhores corretores saíam das imobiliárias e montavam a sua imobiliária. E aí montava com o mesmo padrão que ele observava ali. E ele queria mudar isso, ele queria revolucionar esse mercado. E aí ele pensava, o que eu posso montar para ser um local onde a gente receba os melhores corretores do mercado? Ao invés dele sair de uma imobiliária chamada tradicional e criar uma outra tradicional, ele ir para um ambiente que fosse como se fosse um coworking, um ambiente de muita troca e capacitação. E foi assim que ele fundou a Remax. Então, a Remax é Real Estate Maximus, o nome, e ele vem baseado num tripé, que é a máxima comissão para o corretor, que foi, né, essa idealização. Isso tinha que ser muito bom também para o franqueado, que era quem era o dono daquele espaço, daquele ambiente. Então, é a máxima rentabilidade para o franqueado. E nada disso funciona se não for um máximo serviço para o cliente. Afinal das contas, quem nos contrata, quem contrata um corretor ou uma imobiliária, é o cliente. Então, com esse tripé, a Remax foi sendo desenvolvida ao longo desses últimos 50 anos. No início dos anos 80, ela foi logo para o Canadá. Ele achou 2 pessoas que entenderam o modelo e aí ele já tinha franqueado esse modelo. E aí ele vendeu a licença para essas 2 pessoas que foram desenvolver a rede lá no Canadá. E ao longo desses 50 anos, a marca vem crescendo muito forte. Baseado nesse tripé, na capacitação continuada do corretor,
no serviço de excelência para o cliente. E é o que eu acredito, a gente precisa sair um pouco da imagem que o corretor é um intermediário, um atravessador, ele é muito mais um facilitador, né, para que resolva o problema dos clientes. E aí, hoje a Remax está com 9.000 franquias ao redor do mundo inteiro, mais de 140 mil corretores associados e está presente em mais de 110 países. É uma história de êxito fantástica. Fantástico. Interessante que você, hoje, inclusive, participamos de alguns debates hoje, né? Uhum. E é muito comum nos Estados Unidos essa parceria entre corretores. Lá o corretor normalmente já imagina 50% dos honorários. Sim. É comum isso. Sim. Outra coisa também que é comum é tanto o vendedor como o comprador terem seus próprios corretores. Sim. Né? Dificilmente alguém consegue fechar um negócio pegando os dois lados. Sim. Porque entende-se que se eu estou cuidando apenas do proprietário do imóvel, serei tendencioso a dar a ele a melhor vantagem. Exatamente. E às vezes há um desequilíbrio em cima disso aí. Quando os dois corretores trabalham juntos, vai haver um balanço melhor. Sim, sim. E dentro dessa filosofia que a Remax trabalha, porque vocês trabalham com parcerias entre corretores. Sim. Eu percebo assim, que a diferença entre as grandes redes hoje, você tem redes que são de imobiliárias, e os corretores são atrelados às essas imobiliárias. A Remax não. Você tem uma franquia com o corretor. Isso. E como é que funciona o relacionamento dele e a imobiliária a qual ele pertence hoje? É muito importante entender o seguinte, o conceito da Remax a franquia está ali para servir o corretor. A gente entende que o futuro ele precisa de união. Então, para que você possa gerar mais negócios, para você ter mais opções de negócio, é importante você estar organizado em associações, em redes. As redes imobiliárias, elas são redes de imobiliárias associadas que essencialmente compartilham estoque. Sim. Tá? As franquias, elas vieram para um modelo de negócio que ele é um modelo sustentável para a franquia. O objetivo não é simplesmente entregar um estoque ou compartilhar um estoque entre as associadas. A gente traz um modelo onde ela vai conseguir fazer a empresa crescer. Então, a franquia é como se fosse uma agência de corretores. É igual um hospital. A franquia é o hospital e os corretores são os médicos que atuam naquele hospital ali. Então, é uma relação de servir e dar suporte através de ferramentas, treinamentos, conhecimento, dados, esses corretores que hoje atuam no mercado. Eu digo que na hora que um corretor que hoje atua de forma independente no mercado entender a lógica da Remax, não há lugar melhor para ele estar do que dentro de uma das franquias da Remax. E aí ele vai ter que se identificar quem que é o franqueado que ele vai ter mais afinidade, porque o papel do franqueado é muito mais um papel de desenvolvimento, de acompanhamento, de mentor, de coach. É um papel de ajuda do profissional que já é um profissional completo. Então, a gente olha o corretor como um empresário completo e a gente quer capacitá-lo para que ele se torne cada vez mais independente e a gente tem uma relação onde todos ganham. Ganha o corretor pelo volume de negócio, ganha o franqueado por ter toda uma rede de corretores atrelados e associados a ele e ganha a marca porque com isso a gente vai ganhando fatias de mercado, posicionamento de marca, reconhecimento do quanto, de fato, como você falou, esse balão é um selo de qualidade. Né? Então é esse o grande diferencial da Remax para as outras redes que existem aqui em Brasília, pelo menos, porque o nosso negócio é voltado e focado e centrado no corretor de imóveis. Tá? Então, essencialmente é isso. O corretor é que nos contrata. O corretor contrata uma agência para que ele tenha ali uma universidade corporativa, tenha um mentor, tenha alguém que vá fazer o acompanhamento, tenha todo o suporte jurídico, de marketing, de ferramentas, de CRM, e ele não precisa estar sozinho no mercado cada vez mais que exige mais essa mentalidade de rede. Né? Você falou bem próximo do que disse o Pablo da 61, numa entrevista que eu tive com ele aqui, que ele deixou bem claro isso. Se o corretor pode ganhar 100% dos honorários dele, por que ele vai dividir comigo, como imobiliário? Sim. Então eu tenho que escolher um local que agrega para ele, que dá crescimento. E eu percebo que a Remax, nesse ponto, ela é muito positiva em aprimorar
a qualificação Sim. dos franqueados. Sim. A gente tem uma discussão técnica que a nossa régua de entrada é muito frágil para o corretor só com TTI. Sim. Então ele vai gastar um bom tempo para ficar mais profissional. Uhum. E isso as franquias, as redes têm facilitado muito e melhorado muito. Você percebe aqui que de todas as sessões nossas de juramento, alguém já está com o botãozinho da Remax. Né? Ele já está pensando bem. Existem corretores que têm dificuldade de se organizarem. O seu projeto de vida, o seu projeto profissional, o seu horário, o seu CRM. Então, isso dá um suporte para ele, uma segurança muito grande em relação a isso. E outra coisa também é que, com o passar dos anos, esse corretor vai pegando uma bagagem dentro da especificação, por exemplo, da Remax, ou de uma rede, de uma imobiliária de grande porte, ele vai ficar um profissional realmente gabaritado para isso. E, com isso, o risco da ingerência nas intermediações imobiliárias, a tendência é diminuir. O que nós fazemos hoje, a nossa diretoria do CRES, estamos fazendo já há bom tempo. Nós pensamos muito no ecossistema da construção civil. Quanto mais sólido ele for, mais produção, mais construção, mais o corretor será beneficiado com isso. Então, se o mercado exige que o corretor tenha uma capacidade profissional maior, ele tem que procurar algum local para ter esse conhecimento. A TV Cresce nasceu com esse objetivo. Nós temos aqui várias entrevistas com profissionais, como essa de hoje, que acrescentam muito para os corretores. É isso? Nós temos os cursos da Unicresce, as palestras que nós fazemos. Isso para quê? Para que o mercado fique sólido, seguro e nós não temos tantos problemas como nós temos. Especificamente agora dentro desse treinamento que vocês fazem com os corretores de imóveis, você falou da universidade que vocês têm interno, é isso? Isso. Vocês têm já uma diretriz, um método, um foco principal, um tempo? Como é que funciona essa transferência de conhecimento? Na verdade, o que a gente tem? A gente tem uma universidade corporativa que ela é todo o conteúdo dela, ele é hoje online e quem faz a gestão desse conteúdo é a Remax Brasil. Tá? Além desse conteúdo, que ali tem uma trilha para o corretor de imóveis, que vai desde quem está iniciando, como também o corretor ter uma atuação mais eficiente. Por exemplo, uma das coisas que a gente fala muito, junto com a representação imobiliária, que é a representação do cliente, faz parte dela a exclusividade. Como trabalhar com exclusividade no seguinte sentido: trazer para si a responsabilidade pela venda do imóvel do cliente. O captador ele tem a responsabilidade de tocar esse negócio tem a responsabilidade de tocar esse projeto e é um projeto individual até o final. O mercado imobiliário ele hoje é segmentado assim de mercado primário e secundário. O mercado primário ele é um mercado muito organizado. As imobiliárias que trabalham com lançamento... A Remax não trabalha com lançamento. Atuamos também. A gente atua em todos os segmentos do mercado imobiliário. Mas a gente atua sempre dando um suporte para o profissional que faz o trabalho de aproximação. É a mesma coisa. A captação é um corretor que vai fazer um trabalho de captação junto a uma incorporadora ou a um construtor, entendeu? Às vezes até em conjunto com a franquia também, porque a franquia, muitas vezes, o franqueado é um corretor de imóveis que entendeu que estava no momento dele alavancar a estrutura da empresa dele, que ele poderia e deveria, para crescer, começar a sair um pouco do operacional e está mais numa posição muito mais tática, entendeu? De suporte, de desenvolvimento. Então, isso a gente atua em todas as frentes. Mas voltando à questão de formação, a gente tem hoje, então, temos trilhas do conhecimento para o corretor, desde o que está entrando, iniciando na profissão, mesmo ele tendo feito o TTI, ele precisa entender qual que são as melhores práticas de mercado imobiliário, como que o mercado funciona em outros países onde o corretor já é visto como um profissional capacitado. O que ele precisa fazer para ele ser reconhecido como um profissional diferenciado, entendeu? Então, isso é o passo a passo que a gente faz. Junto com isso, aqui no Distrito Federal, a gente tem uma academia, que é um setor da nossa regional, onde a gente faz todo o desenvolvimento do corretor. Tanto do que entra para a rede, porque o processo da captação e saber mostrar o valor do que a gente vai entregar, isso precisa ser treinado repetidas vezes, não só na hora que ele entra. Tá?
Então, dentro da regional, a gente tem uma academia Remax Distrito Federal e as franquias, as agências, elas podem também organizar como centros de capacitação dos corretores que estão associados a ela. Então, é a escola Remax XPTO, que cada franquia tem um sobrenome, e aí ela pode organizar toda a grade interna de treinamento que ela quiser fazer com aqueles corretores que estão associados a ela. A Remax tem um acordo entre as redes de sempre de divisão meio a meio, 50% nos honorários, não é isso? Agora, um franqueado, ele tem liberdade de trabalhar com imóveis fora da rede Remax ou não? Ou seja, ele pode escolher algum imóvel que ele vai compartilhar? O que é dentro da regra que a gente tem? O corretor da Remax, ele representa um cliente. E ele precisa representar tanto o corretor como o franqueado. Ele precisa ter um contrato de representação. Tá? Para a gente representar um proprietário, a gente tem um contrato de representação onde a gente tem serviços e entregas que são previamente estabelecidas no contrato. Porque o que a gente vê também no mercado imobiliário? Muito corretor assinando autorização de venda simplesmente para garantir a comissão dele. Mas nessa autorização de venda não tem quais são os serviços que ele se compromete a fazer e que o proprietário pode, inclusive, e deve cobrar do corretor, porque a venda é resultado de um bom trabalho feito. Tá? Então, o que essa imagem do corretor que está ali para ganhar uma fatia de comissão elevada com base simplesmente na intermediação, isso precisa mudar. A gente precisa vender valor do trabalho que a gente tem para poder fazer uma promoção adequada, para ter toda a segurança no processo, para promover junto aos outros corretores de mercado ações que vão ter efetividade, porque a pessoa que quer vender um imóvel, o proprietário, ele quer vender no menor tempo possível e pelo melhor preço, pela melhor condição. Sim. Tá? E você só consegue fazer isso quando você tem esse contrato de representação. Aí você me pergunta, mas não pode vender se você não tem um contrato de representação? A gente pode vender, desde que seja através de parceria com outros corretores, que aí é onde o mercado vai se fortalecer, onde toda vez você vai ter transações e no futuro você vai ter 2 corretores em cada transação, um representando o interesse do proprietário e o outro representando o interesse do comprador. Chega quase os moldes dos Estados Unidos, então. Os moldes dos Estados Unidos. Para isso, o corretor precisa se profissionalizar. Para isso, ele precisa estar constantemente em treinamento, participando de convenções, participando de formações das mais diversas, desde capacitação técnica, mas até também uma capacitação de desenvolvimento pessoal, saber se comunicar, saber ouvir, entender as necessidades do cliente. Isso é muito importante para que ele consiga desenvolver o negócio dele e continuar sempre crescendo e tendo resultados. A gente sabe que o vendedor costuma ser aquela pessoa que tem que matar um leão por dia. Mas você precisa entender o seguinte: numa jornada de longo prazo, e negócio é sempre uma jornada de longo prazo, você precisa matar um leão por dia, mas você precisa criar uma imagem, porque lá na frente vai ser muito mais fácil se você for procurado pela sua experiência, pela sua capacitação. Você vai, de fato, construir um negócio onde vai gerar recorrência e indicação. Então, tudo isso é o que a gente fala aqui dentro da Remax, é o que a gente trabalha dentro da Remax. Para quê? Para que a reputação do corretor seja reconhecida, para que ele cresça e se desenvolva continuamente. Isso é maravilhoso. Eu estou completando agora 30 anos de profissão. Sim. E é muito bom quando você vê a segunda, terceira geração de cliente procurar. Você fez um bom trabalho. Claro. E os corretores jovens, a gente tem uma preocupação muito grande com eles. Primeiro, para onde ele quer ir? O que ele quer conseguir na vida? O que é o ponto de sucesso, de equilíbrio que ele quer? Segundo, ensinar ele que ele vai ter uma vida de negócios e não um negócio na vida. Ele tem que ter uma constância, de fazer o seu nome. E terceiro, fazer com que eles tenham uma filosofia de vida dentro desse mercado. Sim. Ou seja, ele não vai ser um vendedor de 8 às 18 horas.
Ele vai ter uma postura de vida. Sim. Ele vai como se portar no vestimenta, no tratamento com os colegas, com os clientes, com seus amigos, com o pessoal da igreja. Tudo isso traz negócio. Sim. E com isso ele vai criando uma carteira de negócio, um nome no mercado e vai ficar por muito tempo. Outra coisa também que a gente orienta muito, nós temos aqui no Cresce agora, inclusive, mais um projeto para aposentadoria do corretor, né? Uma previdência privada. Se ele pudesse, desde os primeiros dias da profissão dele, pensar na aposentadoria daqui a 20, 30 anos, sim, e fazer um investimento pequeno. Planejamento financeiro. Seria fantástico fazer isso. Outra coisa, tenha seu CNPJ. Tenha suas transações legalizadas diante do fisco. Sim. Tenha um lastro do que você ganha. O seu extrato bancário. Sim. Seus impostos em dia. Para você poder pegar um financiamento, pegar um lease, um Finame, alguma coisa, comprar seu imóvel e não fique na ilegalidade. Isso é ruim para o mercado e ruim para ele pessoalmente. Sim. E o custo disso é muito barato. Sim. Entre os convênios que nós fechamos aqui no Cresce, tem um com a empresa chamada Imobitec, que é uma empresa de contabilidade de Goiânia. Hoje, para você ter uma ideia, eles não cobram um centavo para abrir empresa, a pessoa, CNPJ, dentro de 2, 3 quinais, né? Que é para intermediação imobiliária, avaliação e publicidade. E você vai ter os custos daqui da junta comercial e vai ter que ter uma assinatura digital. Sim. Depois vai te custar R$ 89,90 por mês para você ter seu contador. É muito barato. E vai recolher 6% de imposto. Sim. Acabou. Então, olha, muito mais simples. Não tem profissão com uma capacidade de geração de riqueza como a profissão do corretor de imóveis. E o investimento é pessoal, né? O investimento é 100% pessoal. Pessoal, não é estrutura de mesa, cadeira, não é isso tipo de coisa. Não é, né? É pessoal, é capacitação. A estrutura, ela é importante, e a gente fala muito, porque muita gente hoje fala, o corretor de imóveis ele não precisa ter uma estrutura, ele pode atender numa sala do corretor. Aqui pela prioridade é a capacidade primeiro. Exatamente. Depois a outra é consequência. É muito importante você ter uma estrutura onde o cliente se sinta acolhido. Sim. Ele sinta que dali tem toda uma estrutura de suporte, né? Tem toda uma marca que vai dar o respaldo que ele quer para o patrimônio dele, que geralmente é o maior patrimônio, quando não o único que ele quer transacionar, né? Na venda ou na locação. Então, assim, é muito importante a gente tornar esse processo cada vez mais profissional, que vai na capacitação, que vai no desenvolvimento pessoal do corretor. Ele vai conseguir fazer mais negócios quanto mais conhecimento ele tiver. Eu ouço muitas pessoas falando em alto padrão, e assim, não é uma coisa que não é o alto padrão, não é o valor, não é o ticket do imóvel. O alto padrão é o quanto você consegue sentar numa mesa e conversar sobre diversos assuntos, né? Sobre arte, sobre cultura, sobre diversos assuntos de acordo com a necessidade, o interesse e o que o próprio cliente, a afinidade do cliente. Então, está muito mais relacionado a isso do que ao valor do imóvel em si, entendeu? Então, acho que o corretor hoje que não entender um pouco de arquitetura, de engenharia, direito sucessório, direito de família, que saiba entender bem uma certidão de ônus, entender algumas palavrinhas, tipo, esse imóvel está impenhorável, né? Ele está incomunicável, alguma coisa. Orientar sobre a doação, sobre o uso capião, sobre a metragem quadrada, a estrutura, tudo isso faz parte. Uma coisa ele ter uma estrutura que respalde ele, isso daí é fundamental. Importante. E você vê que uma coisa também que está acontecendo com muita frequência, são vários profissionais de outras áreas, de nível superior, que estão agregando a profissão de corretor de imóveis. Sim. Principalmente engenheiros, arquitetos, advogados. Sim. Então, essas pessoas, ao entrarem no mercado, trazem uma bagagem profissional muito maior. Sim. E com isso ele vai ter uma leitura mais específica, mais técnica sobre algum assunto. Sim. Um arquiteto, por exemplo, vai decodificar rapidamente uma qualidade de um imóvel, um engenheiro de segurança, um advogado a documentação. E isso, de alguma forma, força toda a categoria a subir o nível. Subir o nível. Claro. Porque eles serão predominantes em relação a isso. A Imobiliários em Brasília é que todos os corretores têm que ter nível superior, né?
Aí eu perguntei, por que isso? A explicação foi assim, não estou menosprezando A, B ou C, não é isso. É que a gente tomou uma decisão. Por quê? Normalmente a pessoa de nível médio é uma pessoa reativa. Ela senta e aprende. Já do nível superior, ele tem que ser proativo. Ele aprende a pesquisar. Então, quando ele me traz um problema, ele já me traz um problema com possíveis soluções. Sim. Que já foi pesquisar sobre isso. Isso agiliza o processo todo. Ao atender um cliente, ele atende um cliente de outro nível superior no mesmo nível. Sim. Ele não se sente inferior de alguma forma. Sim. Não deveriam ter, não é isso. Sim. Mas aí você vê um corretor, aí doutor, não sei o quê, sabe? Essas são as coisas assim que não... O corretor não é para ser... Ele nem pode, nem deve se sentir inferior ao cliente dele, independente da formação. Sim, mas é que às vezes a coisa vai por esse lado. Então isso dá uma segurança, uma plasticidade melhor no relacionamento. Sim. E mais segurança também. Sim. Olha, eu sou... Mas quanto mais conhecimento, seja ele um conhecimento formal, através de uma formação superior, uma pós-graduação e tal, ou mesmo um conhecimento informal que muita gente adquire com viagens, com cursos menores. Hoje tem um apelo muito grande com relação a isso, entendeu? Não estou dizendo que não é para tirar o nível superior, mas qualquer tipo de formação. E a gente tem que estar em formação. Esses dias eu ouvi o Abílio Diniz falando que até hoje ele aprende. Sim. E aí, assim, quem sou eu dentro de uma régua de sucesso empresarial, falando entre eu e o Abílio Diniz? O cara é uma sumidade dentro de um... Né? Ontem eu gravei um podcast muito interessante e um dos fatos discutidos foi o seguinte, houve uma entrevista nesse podcast anteriormente, onde o senhor dizia o seguinte, disse textualmente, enquanto você estiver aprendendo, você vive. Sim. No dia e momento que você parar de aprender, você começa a morrer. Isso não tem nada a ver com idade. Não, tem vontade de aprender, vontade de participar das coisas. Isso é extremamente importante, não pode parar nunca. Nunca. Então você vê, o corretor hoje ele é exigido dele uma capacidade profissional, é exigido dele uma transparência nos seus negócios. Sim. Legalmente, a responsabilidade do corretor não termina na escritura nem no registro. Sim, não. Você vai ter vício redibitório, vício oculto, coisas desse tipo, que ainda podem surgir problemas, que ele é responsável sobre isso. O corretor é obrigado a não criar prejuízo em nenhuma das partes. Civilmente, ele pode ser condenado por isso também, se ele ocultar alguma coisa. Né? Então, você vê... esse relacionamento tem que ser seguro, tem que ser muito bem estudado. Sim. As pessoas entram no mercado, às vezes, com muita vontade, com muita gana de fazer negócios rápidos. Sim. Isso me preocupa muito. Sim. E vocês estão lá para cuidar disso aí, né? Para cuidar dessas cabeças novas e colocá-las no caminho certo. Né? Com certeza. E assim, não tem profissão que você consiga ter retorno rápido como a do corretor. Porque, por exemplo, se você vai ser médico, você vai ter 6 anos de faculdade, depois você vai ter que passar aí pelo menos mais uns 4 anos de especialização, para que a partir dali você começar a ganhar dinheiro. O corretor de imóveis, ele faz um curso hoje técnico de 6 meses, ele entra para o mercado... E democraticamente concorre com todos. Concorre com todos. E ele entra para o mercado, só que ele tem que entender o seguinte, que aquilo ali... é uma barreira de entrada que é pequena, mas o mercado vai medir a capacidade dele de se desenvolver para ele permanecer no mercado e ter sucesso nesse mercado. Um corretor dentro da Remax, quando ele entra, ele pode se sentir até um pouco mais assim, poxa, eu poderia já estar tendo resultados com 6 meses e tal, mas o crescimento desse corretor ao longo do tempo dentro da Remax é exponencial. Por quê? Porque o aprendizado, a base que a gente ensina aqui nos primeiros 6 meses, que ele está se dedicando ao aprendizado, é o que vai alavancar os resultados dele dali a 12 meses, 24 meses da entrada dele dentro da nossa rede. Então, como diz o meu grande amigo Diego, ritmo e rumo. Ritmo e rumo. Senão, se você se perde no meio do caminho, exatamente, né? E tem que ter essa direção. Em dados estatísticos, a Remax hoje em Brasília, quantos corretores estão de alguma forma ligados a ela? Hoje são 310 pessoas associadas. A gente está com 19 franquias em operação. Tá? A gente tem um projeto para que a gente tenha a condição de, até 2030, fazer 15 mil transações imobiliárias
no mercado do Distrito Federal por ano, tá? E para isso a gente vai precisar e vai crescer e quer crescer e ajudar ainda mais corretores a se desenvolverem dentro dessa metodologia, tá? É um grande desafio, mas hoje a gente entende que a marca ela se estabeleceu dentro do mercado. Quando eu comecei em 2015, eu já vinha de 15 anos de mercado imobiliário. Eu sou engenheiro civil de formação, então eu trabalhava numa incorporadora. E muita gente falava, Leonardo, você não precisa da marca, você não precisa disso para você estar dentro desse mercado. E eu sentia que a gente precisava mudar o mercado, a gente precisava de coisas, olhar para fora, não olhar só para o nosso quintal. Então, olhar para fora, olhar para o mundo e aplicar aquilo que a gente vê de melhores práticas no mundo regionalmente. Tá? E foi por isso que eu fui atrás da Remax. E hoje a gente vê muita gente já seguindo o que a gente faz, não é porque está copiando a Remax, é porque a Remax é uma coletânea de melhores práticas de mercado olhados. Passa a ser uma referência. É uma referência. O nosso conhecimento em outros mercados mais maduros faz com que as pessoas entendem que elas entendem que a gente traz o que é a melhor prática. E aí começa também a copiar. Então, isso é bom porque, de certa forma, vai elevando o nível do profissional no mercado imobiliário, a gente vai mostrando e educando a sociedade quais são, o que ele deve exigir do corretor de imóveis, e mostrar para ele que o corretor não está ali simplesmente para tirar um pedaço do patrimônio dele, está ali para prestar um serviço, uma consultoria, e aí valorizar a profissão, porque quando a profissão é vista como uma profissão valorizada, a gente pode ser melhor remunerado, a gente consegue trabalhar com parcerias mais saudáveis. Então, tudo isso a gente tem feito. Uma das questões que a gente conseguiu mudar aqui no mercado foi a questão das parcerias 50-50. A gente entende que, naquele momento que eu entrei para a Remax, eu ouvia muito, aqui em Brasília é diferente, só paga 35%, se for corretor autônomo é menos. E eu falei, gente, não faz sentido isso. A questão é entender qual é o time que está representando o proprietário. Se esse time é formado de uma única pessoa, mérito dele. Uhum. Ele conseguiu a confiança daquele proprietário para poder desenvolver aquilo ali. E do outro lado, do comprador, qual é o time que está representando aquele comprador? Se é uma imobiliária com um corretor associado, se é um corretor associado à Remax que tem toda a estrutura de suporte para ele oferecer esse trabalho diferenciado. Então, é assim que a gente vai construindo e vai transformando o mercado imobiliário como um todo. 100% de nada é nada, né? Continua 100% de nada é nada. Então não vale a pena, exatamente. Né? Eu acho que essa ideia de parceria é fantástica. Realmente, você tem um índice de velocidade de venda muito maior, não é isso? Porque essa é a ideia. Sim. Quando eu jogo um imóvel no mercado, por questão de ética, esse assunto tem que ficar entre o corretor e o proprietário. Mas pode ser por deficiência financeira, um aperto, alguma coisa, uma saúde, um problema qualquer. Sim. Isso não pode diminuir o valor desse patrimônio dele. Eu gosto muito de discutir sobre preço e valor, justamente para que o corretor entenda que ele tem que ter valor e não preço. Uhum. Quando eu vejo o mercado fazendo um leilão negativo de percentual, me entristece muito. Sim. Porque se você é bom naquilo que você faz, você vai ser bom remunerado, eles vão te procurar, independente do que você cobrar. Sim. Porque você tem valor. Sim. Então, esse preço que se cobra, eu acho uma coisa muito complicada e difícil de ser analisada. Então, todo imóvel que entra na Remax tem que ter exclusividade. Sim. E ele tem primazia da pessoa que traz a captação, a partir do momento que ele entra, ele acabou? Na verdade, assim, o corretor não é que é uma figura do captador como é o captador no mercado tradicional, que era aquela pessoa que tinha um contato, trazia informação e deixava aquilo ali. O captador é o responsável pelo imóvel. Então, o corretor, ele assina junto com a franquia esse contrato de representação. Ele está se comprometendo com o proprietário. Então, ele é que vai desenhar o projeto de venda daquele imóvel lá. Tá? Uma vez esse imóvel dentro da rede, toda a rede tem acesso
aos imóveis que foram cadastrados, captados por todos. Tá? A partir dali você consegue fazer, inclusive, um trabalho de divulgação para você conseguir atrair um comprador interessado naquele imóvel. Mas a parceria vai ser sempre corretor com corretor. Tá? Mas quem anuncia o imóvel? Quem anuncia o imóvel é o corretor junto com a franquia que fez a captação do imóvel. Só nessa imobiliária? Ele faz os anúncios nos portais, no site, mas hoje a gente tem, inclusive, ferramentas para que um corretor que entre na Remax consiga anunciar todos os imóveis da rede do site, né, debaixo do site dele. Okay. Então, é um site do corretor, onde tem... Aí ele quer trabalhar o cliente comprador. Ele quer fazer um trabalho de divulgação para poder atrair compradores. Ele tem toda a rede da Remax à disposição dele. Eu jogo um imóvel hoje, eu tenho 300 corretores. Você tem 300 corretores podendo divulgar esse imóvel. É uma capacidade muito grande. É uma capacidade e uma capilaridade muito rápida. Tá? E mais, não só na divulgação no site, mas com informação interna de inteligência também. Então, a gente tem um sistema que é o que a gente chama de Buyer Match, onde... uma vez que você cadastrou um determinado produto e você tem o outro tem um corretor, tem um cliente interessado num determinado tipo de produto, essas duas informações sendo colocadas no sistema, ele vai trazer o casamento desses dois interessados, oferta e procura, para poder fazer o match e o casamento, e aí o negócio acontecer muito mais rápido. Inteligência, muito inteligente. Tem muita inteligência por trás, tem muita ferramenta, porque nosso objetivo é, como eu falei, vender o imóvel do proprietário no menor tempo possível, pelo melhor preço possível. Né? Uma curiosidade minha, se você... a rede é mundial. Sim. Eu posso captar um imóvel em outro país e colocar aqui e ser vendido lá? Como é que funciona? Qual que é a grande questão do captador? O captador geralmente é um especialista naquela região onde o imóvel está. Você captar um imóvel em outra região, você até pode, só que geralmente você tem pouco conhecimento das informações e da realidade do mercado lá. O que a Remax tem como rede? A gente tem uma lógica de indicação. Então, eu faço uma indicação, eu faço um referenciamento. Você é um corretor, por exemplo, na Turquia, e eu tenho um cliente aqui querendo comprar um imóvel na Turquia. Eu posso ir junto com o meu cliente lá e você me mostrar todas as opções que você tem, ou eu posso simplesmente falar, toma aqui, o meu cliente é esse aqui, ele está querendo comprar isso aqui, e você atende o cliente lá. O que você vai repassar para mim? Um pedaço da comissão, que é o que a gente chama de 25% da ponta que você referenciou, porque eu te passei o contato do cliente e você vai atender o cliente. Esse passa a ser um cliente nosso, você atendendo ele nessa negociação lá, mas eu consegui atender a necessidade do meu cliente porque eu coloquei ele na mão de um especialista da região, entendeu? A gente está trabalhando muito no mercado internacional. Até hoje não foi discutido. Nos próximos anos deve haver uma procura maior por imóveis no Brasil. As construtoras agora, esse ano agora são lançados os imóveis que começaram a ser construídos já no período pós-pandemia, tudo. E o Brasil é propenso a ter bons investimentos. Sim. Então isso aí é interessante. O COFES tem participado de várias feiras internacionais. Sim. Teve agora na ANAR, lá nos Estados Unidos. Então, o que é isso? Você mostrar, inclusive sobre vistos, né? Você tem aí algumas liberdades. Tá? Vai ter uma feira agora de imóveis também, aí acho que da Ilha da Madeira. Ilha da Madeira, agora, nesses próximos dias. Então, gente, o corretor tem que estar muito ligado nessas coisas todas. Por que eu te fiz essa pergunta? Eu já morei na Espanha, né? E esses dias me apareceu um imóvel lá para venda, lá perto de Barcelona. Aí eu falei assim, deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Estou aproveitando fazendo na Remax, nesse caso, o que você poderia fazer? Procurar um corretor especializado na região onde está esse imóvel, fazer o contato com ele através da nossa rede de conexão, né? A gente tem sistemas para isso, e falar o seguinte, olha, eu estou com esse imóvel, é um amigo, é um cliente querendo vender esse imóvel, você consegue atender ele daí? Então você está entregando o imóvel do seu cliente na mão de um especialista. A probabilidade dele vender mais rápido é maior, porque ele conhece lá. E o fato dele fazer esse trabalho, ele vai fazer a maior parte do trabalho, você passou simplesmente um referenciamento,
e ele vai te passar 25% da ponta da captação e ele vai ficar com 75% Excelente. da ponta. Então, assim, você recebeu a sua capacidade de geração de negócio, ela é ampliada demais, é mundial. A gente viu há um tempo, quando havia um movimento de comprar exterior, o que a gente via? Imobiliárias procurando construtores em Miami, foi um determinado período, Orlando, outro, Portugal, outro. E as imobiliárias daqui iam lá procurar um construtor para trazer um produto. Eu digo assim, na Remax, você não precisa disso. Você pode oferecer o mundo inteiro. Você pode perguntar para o seu cliente, falar o seguinte, você quer comprar onde? Uhum. Eu quero comprar na Finlândia. Beleza, na Finlândia. Eu vou dentro na nossa rede olhar quem é o especialista na Finlândia que vai atender esse meu cliente da melhor forma possível. Então, você não precisa ir atrás de um produto, você tem solução para o seu cliente. A grande dificuldade do corretor brasileiro é justamente essa ideia de dividir, né? Dividir, é complicado isso na cabeça. É que tem uma mentalidade de escassez. Escassez, isso é complicado. E você percebe que você acelera o seu processo todo, a sua rentabilidade em negócios repetidos é consideravelmente maior, né? E você expande o seu mercado, muito, muito, muito interessante você ver. A Remax, inclusive, em Brasília, vocês têm assim, uma análise de setores, ou seja, aqui cabe mais um, aqui outro, esse setor está sobrecarregado. Como é que vocês fazem essa distribuição? Hoje, sim, a gente faz análise. A gente faz uma análise para que a gente não esteja prejudicando uma operação e outra. Dois concorrentes próximos, alguma coisa assim? Agora, tem um fator que é muito interessante nesse mercado, que o mercado é muito grande. O que eu digo assim, a mentalidade da abundância. Eu pesquisei, desculpa, porque eu pesquisei para ver onde estariam esses. Sim. Como é que não são representantes? São franquias. São as franquias, né? E achei carente em algumas regiões. A gente tem algumas estratégias de expansão. Um projeto que eu tenho aqui para o Distrito Federal é que a gente tenha, de fato, condição de atender qualquer morador do Distrito Federal em qualquer região que ele esteja, através de um corretor e uma franquia próxima. Tá? Isso vai representar a gente ter algo em torno de 80 franquias em operação no Distrito Federal. Aí tem gente que fala, nossa, mas é muito. Eu falei, hoje tem mais de 1.000 imobiliárias credenciadas no Cresce. 1.800. 1.800 imobiliárias que são habilitadas e credenciadas no Cresce. Se a gente tem aí 80, 100, não é nesse universo é muito pouco, só que há uma padronização de trabalho para que a gente consiga fazer negócios em rede. Então, o que vai acontecer? Você vai ter corretores nichados, mas que eles estão dentro da rede e ele tem um outro corretor nichado especialista numa outra região que possa atender uma demanda de um cliente um cliente dele, mas que está fora daquela região onde ele é um especialista. Então, esse é o desenho, né, do nosso projeto aqui. Quando a Remax atinge esse nível de capilaridade, ela costuma bater aí 30% do market share das transações imobiliárias. Hoje não existe mais o corretor que vende tudo. Esquece. Não, esquece. Você tem que ser especialista em alguma coisa, isso é bom, dominar aquele setor seu. E aproveitando, inclusive, esse conhecimento dos corretores na regionalização, nós estamos suprindo a nossa frente parlamentar desses detalhes. Sim. As coisas vão todas se encaixando com a outra. Sim, legal. Se o governo pensa em fazer um projeto, sei lá, de melhoria numa rua, numa praça, o corretor em 2 minutos fala, essa região aqui é boa, vai valorizar esse imóvel, eu moro aqui, já sei que é difícil, sei que é esse problema. Então a gente supre isso e no final o corretor acaba pegando um pedaço desse benefício e melhorando seu rendimento financeiro. Sim. Né? Sim. Olhando aqui, você gostaria de deixar alguma orientação específica para corretores novos? Eu sei que você faz esse trabalho, eu acho muito bonito quando eu vejo os corretores novos chegando aqui, no dia do juramento, já com o PIN da Remax. Eu falo assim, puxa, já está indo pelo caminho certo, já tem um foco, já está sendo treinado, e normalmente são bem arrumadinhos, se comportando, eu acho isso maravilhoso. Viu? Asher, eu tenho 2 recados, um para esse que está começando, e aí eu quero falar com você que ou está começando, tem intenção de começar no mercado imobiliário. E a gente ouve muito isso. A Remax é um excelente lugar para eu começar. Se eu fosse começar hoje, eu começaria na Remax.
Eu não tenho dúvida de que, para mim, é o melhor lugar para se começar. Mas mais do que isso, também para quem já tem uma bagagem de mercado imobiliário, estar dentro de um ambiente de rede, de ajuda, de troca, de capacitação e entender qual é a sua necessidade, qual é o ponto que você precisa se desenvolver para você ter resultados melhores. Então, eu diria que esse recado ele é muito mais amplo, não só para quem está começando. Tá? A gente ouve muita gente reclamando das oscilações do mercado e a real é que para o corretor de imóveis não tem crise, o mercado imobiliário não tem crise. Tá? Porque a crise tem a ver com o valor e percepção de valor dos imóveis que um comprador tem. Então, a crise é a oscilação do preço, mas a necessidade da compra e da venda ela é constante. Então, qual que é o papel do corretor? Estar antenado com relação a todas essas mudanças e trazer a informação para o cliente para que ele tome uma decisão. Se seja para vender o imóvel e tiver a necessidade de ajustar preço, ele entender que o corretor está levando informação para que ele, de fato, venda o imóvel. Para isso, ele precisa baixar preço. Seja para o comprador, onde muitas vezes ele tem que tomar uma decisão rápida porque o mercado está tão aquecido que ele precisa fazer uma proposta e fazer um fechamento, porque senão um outro comprador vem e faz a proposta antes e ele perde a oportunidade. Basicamente são 3 valores. O valor que eu acho, o valor que vale e o valor que o mercado paga. Que o mercado paga. São 3 coisas que às vezes você não batem bem. O que eu gostaria de acrescentar é o seguinte: senhores corretores, caros amigos, façam o curso de avaliação imobiliária aqui no Cresce. Sim. Custo zero para os corretores. Você vai aprender o PITAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Isso muda o conceito de valorizar, de valorar um imóvel. Sim. E ele passa a ter uma bagagem muito grande de análise do imóvel. Isso é importantíssimo. Se puder também fazer também o curso de período judicial, para fazer avaliações judiciais também, seria interessante. E por fim, eu queria convidar também para você que é corretor de imóveis do mercado, vai tomar um café numa franquia da Remax, numa agência da Remax, procura um franqueado. A gente, com esse conceito de parceria, a gente tem todo o estoque hoje à disposição para fazer parcerias saudáveis de 50-50 e vai entender como é que uma agência da Remax poderia contribuir para que você possa ter resultados melhores. Né? Só agora um esclarecimento particular, justamente da TV Cresce, sobre o seguinte: nós entrevistamos aqui 3 redes. Sim. Todas elas têm suas vantagens, têm seus detalhes, né, suas especializações. E todas elas têm um grupo considerável de corretores que estão a elas atrelados. Sim. Cabe ao corretor escolher onde ele quer ficar. Sim. O nosso objetivo maior é de trazer conhecimento para facilitar suas decisões. E dessa forma, o corretor que trilha um caminho da legalidade, do profissionalismo, ele vai ter uma vida profícua, longeva, vai ser bem querido no mercado, vai criar uma postura e ter um imobiliário, inclusive, que tem um valor tangível. Você vende a sua imobiliária, você vende a sua estrutura, é isso, como pessoa jurídica. Então, o que nós estamos procurando aqui? Qualificação profissional, um mercado imobiliário sólido, seguro, onde não haja discussões sobre isso. Que o corretor seja visto como realmente um profissional que ele é. Mas ele tem que ser profissional, não é só mostrar que é. E para fazer isso, ele tem que ter capacidade profissional. E não é só ter a carteirinha. Não, isso aí não é isso. Isso é habilitação. É igual a carteira de motorista. Você tira e você aprender a dirigir depois. Né? Exatamente. Você está habilitado, mas dirigir mesmo, vai demorar um pouco. O Cresce é uma autarquia federal que tem 3 focos principais. Registrar a sua vida inteira, desde você do seu estágio até você parar. De fiscalizar, fiscalizar o mercado e julgar o mau comportamento. Então, é isso, é uma autarquia federal e tem esse foco. Tudo que nós fazemos fora isso, é um acréscimo das atribuições. O Cresce não é um sindicato, não é uma associação, é uma autarquia federal ao qual o corretor tem que estar inscrito para trabalhar e recolher um tributo anual para
para a manutenção dessa estrutura. Sim. É isso. Sim. Né? É importante que as pessoas não misturem muito isso. Sim, sim. Ô, Leonardo, eu estou muito feliz com a sua conversa aqui, realmente, muita informação. Eu estou achando que ainda está faltando alguma coisa para a gente conversar, que eu estava muito interessado em saber do perfil do corretor, dessas exigências que vocês fazem, por exemplo, de exigir dele que ele esteja devidamente habilitado no CRESSE. Sem dúvida. Você que vocês checam isso lá para que o Sim. mercado fique sólido, Sim. de todos os 300 corretores. A gente tem essa certeza que o mercado fica bom. Antes da fiscalização do CRESSE bater, a gente tem que fiscalizar para a gente saber o seguinte: quem é que está levando esse nosso PIN? Quem é que está carregando essa chancela de uma empresa que é mundialmente conhecida como a empresa que mais vende imóveis, que tem profissionais altamente capacitados? Então, quando vem alguém que ainda não é da profissão, o que a gente fala é o seguinte: se inscreve no curso, vai fazer o curso, vai no CRESSE, tira a carteirinha de estagiário para que você inicie já trabalhando na linha. Conclua o seu curso no menor tempo possível para que você possa estar habilitado com a carteirinha do CRESSE. Tá? Então, esse é o nosso... isso a gente bate muito. O corretor na Remax, a gente chama ele de corretor empreendedor, porque a mentalidade de um corretor de imóveis, como qualquer profissional liberal, tem que ser uma mentalidade de alguém que empreende, alguém que vai atrás de gerar negócio. Ele não pode ser aquela pessoa reativa, ele tem que ser aquela pessoa proativa. Tá? E o estagiário é um corretor empreendedor em formação. É aquele que logo na sequência ele vai estar, quando concluir a parte de formação dele, né, e tiver o certificado, ali, né? Mas ele já vai se ambientando dentro desse ambiente, dentro do modelo de negócio da Remax, para que ele se torne esse corretor empreendedor altamente produtivo, altamente proativo, e ele não pode... Não é uma relação de dependência entre o corretor e a imobiliária e a franquia. É uma relação de trabalho em conjunto, onde você tem, por exemplo, um centroavante e você tem um técnico onde os dois, trabalhando em conjunto, o time consegue ter resultados melhores, entendeu? Eu percebo que com esse treinamento dos corretores, eles fixam no mercado. Sim. Não há um turnover muito grande, né? Sim. Enquanto que ele é autônomo, talvez ele não consiga resultado, não tem um amparo, não tem uma motivação, né? A gente precisa até de motivação também, exatamente. Precisa disso. A disciplina diária que um empreendedor precisa ter, ele precisa estar muito focado para que ele mantenha essa disciplina, que é o que vai gerar resultado para ele. Tá? Dentro de uma franquia, até essa questão a gente trabalha. Né? É uma coisa assim, pessoal minha, um ponto de vista só, se alguém discordar, não se preocupem com isso. Mas assim, há pessoas que têm grande capacidade de individual, de produzir por si só. Sim. Ótimo. Outros não conseguem de forma alguma. Sim. Precisa de alguém que seja o tutor ali, que consiga organizar seus horários, que consiga dar ele um planejamento, uma boa reunião na segunda-feira e planejar o que nós vamos fazer a semana toda, forçar no atendimento fora de hora, ensiná-lo como é que vai se portar diante do cliente, como é que faz uma leitura do cliente, qual é a necessidade dele real. Há pessoas que têm esses dois focos. O que é importante? Que o corretor escolha, se conheça, onde ele se encaixa, onde ele vai se sentir melhor. Ninguém é obrigado a fazer nada. E mesmo aquele que já é um profissional completo e autônomo e consegue fazer isso sozinho, o que ele precisa ter em mente é o seguinte: ele precisa abrir portas para que ele possa conhecer outras referências que sejam eventualmente... tenham resultados melhores do que ele, ou que sejam referências que atuam de forma diferente, para que ele possa complementar aquilo que ele já faz bem. Aprimorar todo dia. Aprimorar aquilo que ele já faz bem. Exatamente. Você vai hoje numa casa cor, vai ver um lançamento de um prédio, ver um apartamento modelo que está ali embaixo. Você pensa que aquilo ali é à toa? Não. A quantidade de informações que você tem dentro. Desde uma disposição estética de um quarto, de um móvel. Quando você imagina um imóvel vazio, você pode levar esse conhecimento para o seu cliente. Você participar de debates sobre fraudes documentais, sobre lançamento, sobre incorporação imobiliária, que coisa fantástica. Entender como é que funciona isso, quem é o consultor, quem é o incorporador. Né? Perfeito. Isso tudo faz parte do nosso modelo. Também entender sobre metro quadrado.
Olha, há uma diferença sobre assim. Eu até perguntei assim, o que é maior, o que é mais caro? Um apartamento de 3 quartos de 90 metros, um apartamento de 2 quartos de 110 metros quadrados. Você vai olhar a disposição dele ou a metragem dele. Sim, né? Para efeitos de avaliação, o que seria mais importante? Sim, é isso? Sim. Então, e a posição de sol, primeiro andar, segundo andar, nascente, poente, tem garagem, não tem? Isso é o tempo que vai ensinar com uma boa orientação. Sim. Leonardo, então eu quero te agradecer muito pela sua presença realmente, viu? Deixa aqui à sua disposição para você fazer suas considerações, sua mensagem para os nossos amigos corretores. Queremos colocar o Cresce à sua disposição também. Obrigado. Espero que essas informações hoje sejam relevantes para muitos colegas que aprenderam a entender melhor como funciona esse mercado, como é que funciona a Remax e o relacionamento dele com os corretores. E fique à vontade. Acha, primeiro eu quero agradecer o convite, esse belo trabalho que vocês estão fazendo através da TV Cresce de trazer conteúdo. É muito importante porque é a educação não só do profissional, mas a educação do mercado como um todo. Apesar de não ser a atribuição do Cresce, como você mesmo mencionou, mas é muito importante essa chancela e fazer isso debaixo do guarda-chuva do próprio conselho. Vou falar com as pessoas aqui que o seguinte: o mercado tem mudado numa velocidade muito grande e a gente precisa estar atento a essas mudanças que vêm acontecendo no mercado, não só no imobiliário, mas em todos os setores. Hoje, aqui em Brasília, a Remax é a grande marca que já está presente, mas daqui a algum tempo a gente vai ver a entrada de outras grandes marcas também, e que isso é uma evolução natural dos mercados. Procura saber como que isso funciona, procura saber como que você pode, o que você precisa fazer para você permanecer nesse mercado de grandes mudanças, onde cada vez mais o senso de comunidade, o senso de colaboração, a necessidade de estar inserido num ambiente de troca, ela está cada vez mais necessária. Então, procura informação sobre isso e eu tenho certeza que daqui a 10 anos a gente vai ver o quanto esse mercado evoluiu, especialmente também com a presença mais forte de outras grandes marcas que vão entrar aqui no mercado do Distrito Federal, sem dúvida. Grande verdade. Viu? Tá bom. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até esse momento e espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa aqui, levado algum conhecimento. E se vocês gostaram realmente, vão lá nas nossas páginas sociais, cliquem, deixem o seu joinha lá, mandem as suas mensagens e teremos o maior prazer em atendê-los na medida do possível. Muito obrigado a todos. Obrigado, Leonardo. Obrigado. Até mais. Um abração. Valeu. Obrigado. Obrigado.